pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre autocrítica, né? Todos nós exercitamos a autocrítica a partir do momento que a gente vai analisando todas as nossas atitudes no dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Nós não podemos viver uma existência no meio das pessoas, né, nos socializando, sem fazermos um apanhado das coisas que a gente faz, sem a gente pensar, será que o que eu fiz está correto? Será que eu fiz a coisa certa nesse momento? Será que eu magoei alguém? Será que isso tá legal? Será que é assim que se faz, né? Então a gente sempre exercita a autocrítica porque estamos sempre em desenvolvimento. Nós estamos sempre construindo alguma coisa. Então a autocrítica, ela é muito presente na vida da gente. Só que tem uma autocrítica que ela não nos leva a nada, ao contrário, nos leva a ter mais ansiedade, nos leva a nos sentirmos mais depressivos. Por exemplo, quem nunca, né, olhou para trás e disse assim, por que eu não fiz isso lá naquele tempo quando eu resolvi as coisas daquele jeito, né? Quantas vezes a gente gasta energia com esse tipo de pensamento? Por que eu não tenho a cabeça de hoje lá atrás que eu teria resolvido as coisas de forma diferente? Primeiro lugar, quem a gente era lá atrás, que ficou lá atrás, nós éramos daquele jeito, a nossa cabeça operava daquele jeito, nosso pensamento era daquele jeito, portanto a atitude que a gente tomou lá atrás foi a melhor que a gente podia ter tomado naquele momento. Naquele momento, mesmo que hoje a gente olhando para trás com a nossa cabeça, com a nossa maturidade, com o nosso desenvolvimento, a gente pode olhar e dizer assim, poxa, que porcaria que eu fiz naquele momento quando eu resolvi fazer aquilo ali. Hoje, né, com o nosso olhar privilegiado hoje de quem já amadureceu, de quem sabe resolver algumas coisas e não com aquele olhar, talvez aquele olhar imaturo que nós tínhamos lá atrás, com as poucas ferramentas que a gente tinha, talvez na época, para resolver determinados tipos de problemas. Então não adianta trazer os problemas de trás para cá agora e ficar se consumindo para saber o que eu deveria ter feito, né? Por exemplo, um casal que se separou há 10 anos atrás. Cada um está vivendo uma vida hoje, aí, por exemplo, a mulher começa a se consumir, por que na época eu não saí mais com ele? Por que na época eu não dei mais atenção para ele? Poxa, mas na época tu fez aquilo que tinha que ser feito. Se nós tivéssemos uma bola de cristal, a nossa vida seria muito mais fácil. Fazer a autocrítica hoje dos nossos atos atuais. A gente precisa ponderar tudo aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, né? A gente vive em sociedade, nós não podemos fazer nada que vá magoar o outro, que vá dar dissabor para as pessoas, que vai nos trazer problemas, que vai nos trazer incomodação. Então a autocrítica serve como uma limitação para as nossas atitudes. Aquele desconfiômetro que a gente deve ter quando está tendo determinado tipo de atitude. Mas vem cá, eu tô certa, eu preciso fazer isso, será que está correto o que eu estou fazendo? É dessa forma que eu tenho que fazer? Isso vai ser bom para mim? São questões que a gente vai se perguntando e vai desenvolvendo a nossa autocrítica, mas de coisas do aqui e agora, não coisas do passado. Torno a dizer, e sempre vou dizer, que o passado deve ficar no passado. Ele só nos serve para a gente dar uma espiada. Quando a gente faz alguma coisa que não tá legal, a gente dá uma espiada no passado e vê as consequências que aquilo ali teve. Então a gente pode dizer, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu já fiz lá atrás e não me dei bem. Mas está lá no passado. Mas a gente dá uma revisitadinha nesse passado e olha para ver se a gente não cria elementos ali que pode bater na nossa consciência e dizer, não, isso aqui eu não posso fazer. Mas tudo que for do passado, ele deve ficar no passado. E a nossa autocrítica, ela tem que ser centrada, então, nas coisas atuais, no aqui e agora, nas nossas atitudes, na nossa vida em sociedade, que não é fácil viver em sociedade, né? Nós temos uma missão social de viver junto com as pessoas, porque nós somos seres sociáveis, né? De viver junto das pessoas e nós temos que ter todo um tato, todo um cuidado, né? Toda uma preocupação com o outro, assim como a gente deseja que o outro tenha com a gente. E a autocrítica passa exatamente por aí. É na análise dos meus atos que eu vou saber como é que eu vou lidar melhor com as pessoas, como é que eu vou lidar melhor comigo e como é que eu vou tirar aquilo de melhor que tem na minha existência. Ok, pessoal? Até a próxima!